Bom dia, malta, bom dia, igreja, bom dia, amigos. Estamos aqui mais uma manhã para partilhar um pouquinho alguns pensamentos da Palavra de Deus. Temos estado a pensar acerca de Neemias, algumas características e ações, atitudes que ele tomou em relação a diversos aspectos no que diz respeito à edificação e reconstrução de Jerusalém. E temos visto como a importância da oração na sua vida, a importância do planeamento também na sua vida, a importância da confiança no Senhor e de perceber que é o Senhor que está com eles naquela labuta. E agora eu gostaria de partilhar com os irmãos de uma forma resumida alguns pensamentos que me surgem nos capítulos 3 e 4. São dois capítulos que, embora principalmente o 3 pareça ser um pouco chato de ler, mas verdadeiramente são capítulos importantes. No capítulo 3 vemos uma lista de famílias e de locais geográficos onde aquelas famílias estavam a trabalhar para edificar o muro e reconstruir assim as muralhas de proteção da cidade. No capítulo 4 vemos alguma oposição e a forma em como o povo reage à oposição e se une para fazer face a essa ameaça. E, na realidade, os capítulos 3 e 4 falam muito acerca de uma característica importante no povo, que é a unidade, é importar-me com o outro, é saber, na realidade, que aquele que está ao meu lado é importante e é importante que ele também vença, é importante que ele também tenha sucesso na sua vida. Fala-nos também acerca da importância de colaborarmos na edificação de um bem comum, que é importante, ou seja, cada um de nós colaborar, cooperar, para que num todo possamos alcançar objetivos comuns, e era aquilo que o povo procurava. O objetivo comum era erguer aquelas muralhas apressadamente para que se pudessem defender dos inimigos e ao mesmo tempo também edificar a própria cidade de Jerusalém para que a glória fosse dada a Jesus Cristo. E nesses capítulos nós vemos duas lições importantes. E a primeira é a unidade no trabalho, descrito no capítulo 3, não é? Há nomes e referências a lugares que mostram como cada família e cada pessoa contribuíam na obra da construção dos muros. Ou seja, havia unidade no trabalho. Cada família assumiu uma responsabilidade, mostram-nos como cada família edificava uma parte do muro, enquanto a outra erguia a parte ao lado, ou seja, havia esta cooperação entre todos. E isso não era apenas o povo, mais simples, mas era todo o povo. Isso acontecia desde o sumo sacerdote até aos maiorais do povo, aos residentes comuns de Jerusalém e de outras cidades judaicas, ou seja, se uniram todos num bem comum que era edificar aquele muro. E isto realmente é uma lição para nós. Devemos estar unidos no trabalho de edificação da Igreja e naquilo que o Senhor nos propõe também para fazermos. E Neemias comentava sobre este espírito de cooperação, dizendo que havia ânimo nos seus corações. No versículo 6 do capítulo 4, ele diz: assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Anima-te para trabalhar e para fazer coisas para o Senhor. Não te deixes tomar pelo desânimo, nem te retraias para colaborar com os teus dons e talentos naquilo que é a edificação da Igreja. E a segunda lição é que havia unidade e cooperação na proteção e cuidado uns pelos outros. Os versículos 13 e 14 do capítulo 4 diz: Neemias, ao ver as ameaças dos inimigos do povo de Deus, diz assim: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A ideia de proteger uns aos outros, de proteger o irmão, a família, o vizinho, a ideia do cuidado de um dos outros, devia estar presente no coração do povo, tal como estava no coração de Neemias.
Nós precisamos estar unidos, unidos na edificação, unidos na proteção uns dos outros, tal como o povo estava. A ideia de se tu perderes, eu perco, e se tu ganhas, eu ganho, e não ao contrário. Às vezes alimentamos uma ideia tipo, se tu perderes, eu ganho, mas isso não é possível no seio da Igreja do Senhor, nem numa comunidade sadia que se rege pelo amor. Por isso, unidos também na proteção e no cuidado. Gostaria de terminar com um vídeo, ela circula na internet e com certeza se calhar alguns de vocês já ouviram, mas que traz esta ideia de cuidar uns dos outros, esta ideia de proteção uns aos outros, esta ideia de se tu perderes, eu perco, se tu ganhares, eu ganho. Vamos ficar com esse vídeo para finalizar e despeço-me desde já. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Jesus, que ficas bem. Um grande abraço. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração
é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.